Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia. Nós continuamos com o nosso estudo da revista Betel Dominical com o tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E a nossa análise de hoje vai se aprofundar na leitura complementar da lição de número 1, que nos leva à primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A reflexão de hoje se concentra em um mandamento bíblico que, embora muito curto, é de uma profundidade imensa. Ele serve, na verdade, como um verdadeiro alicerce para a jornada cristã. Bem, a leitura aqui nos apresenta algo muito forte. Não é uma sugestão, mas sim uma ordem direta que define um estado de espírito, a comunhão contínua com Deus. Agora é importante entender, isso não se trata de uma ação mecânica, ininterrupta, mas de uma atitude constante de dependência e de diálogo com o nosso Criador. E para que possamos compreender a aplicação prática deste mandamento, vamos examinar a vida de Neemias. O chamado divino para ele nasceu em meio a uma notícia completamente devastadora. Isso nos revela como a dor, quando entregue a Deus, pode se tornar o ponto de partida para um grande propósito. Pensemos na situação de Neemias. Ele desfrutava de uma posição muito confortável, era respeitado como copeiro do rei. Ainda assim, ele foi confrontado com a dura e dolorosa realidade do seu povo e da sua cidade. A sua comodidade pessoal não o tornou indiferente ao sofrimento dos seus irmãos. Essa descrição revela uma ruína que ia muito além da aparência física dos muros. Aquilo representava uma falha moral, uma imensa vulnerabilidade espiritual. Era uma fonte de profunda vergonha para o povo de Deus, cujo principal símbolo de proteção e de identidade estava literalmente em pedaços. E é aqui que vemos o caráter de Neemias. Diante de uma calamidade como essa, a sua primeira reação define quem ele era e nos ensina o caminho que devemos seguir. Não foi uma reação de impulso, de desespero, mas sim uma resposta espiritualmente madura. O relato lá no capítulo 1 de Neemias nos mostra que a resposta dele foi um processo. Primeiro, ele se permitiu sentir a dor daquela notícia. Ele chorou, lamentou. Mas imediatamente ele canalizou toda aquela dor para o único lugar onde encontraria uma direção, a presença de Deus, através do jejum e da oração perseverante. Vejam bem, a oração de Neemias não foi um ato final de desespero, como se fosse a última coisa a se fazer. Não, foi o seu primeiro ato de fé. Ele recorreu diretamente à soberania de Deus, reconhecendo que ele era a única e a verdadeira solução para aquela crise avassaladora. É exatamente neste ponto que nós vemos com toda clareza como a oração contínua, o orai sem cessar, se torna o catalisador que transforma o sofrimento pessoal em uma missão divina. A dor, quando é levada a Deus, ela recebe um novo significado. É muito importante entender isso. A perseverança na oração não é um esforço para convencer a Deus de algo. Pelo contrário, é a forma de cultivar um relacionamento que produz frutos e, o que é fundamental, alinha o nosso querer ao querer de Deus. Existe uma distinção clara, uma distinção fundamental, entre a reação natural à adversidade e a resposta que é cultivada espiritualmente. Neemias nos mostra o caminho da sabedoria. A dor pode ser o ponto de partida, a oração é o processo e a ação guiada por Deus é o resultado. Esta é uma questão para uma profunda reflexão. De que maneira essa comunhão constante com o Criador ajusta a nossa visão? Como ela nos faz enxergar as circunstâncias não a partir do nosso entendimento limitado, mas sim a partir da perspectiva eterna e soberana de Deus? O exemplo de Neemias e o mandamento que lemos em Tessalonicenses não são apenas relatos históricos ou conceitos teóricos. Eles são princípios ativos, vitais para a nossa vida aqui e agora. A oração continua sendo o canal direto para apresentarmos a Deus as nossas necessidades, os nossos medos, buscando a sua intervenção e a sua direção. É a nossa comunicação direta com o trono da graça. Devemos, portanto, confiar que a nossa busca sincera e perseverante em oração move o coração de Deus. Ele é fiel para transformar nosso lamento em alegria e, assim como fez com Neemias, transformar a nossa dor em um propósito redentor. Que esta reflexão final possa nos impulsionar a identificar os muros em nossas vidas, em nossas famílias e em nossa comunidade que necessitam de reconstrução
e que possamos começar essa grande obra da maneira correta, sobre o fundamento sólido da oração incessante. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos.